de Cava. O que o José Augusto Barbosa Cava tem em comum conosco? Eu acho que gostar de carro antigo é um pouco de três coisas, né? Altruísmo, ideologia e amor, paixão pura. O Cavinha ele vai falar sobre o projeto que eles desenvolveram em Bariri e que é um sonho, eu não tenho detalhes, Cavinha, espero que você conte, mas um sonho de algumas pessoas da cidade de perpetuar uma memória ligada ao carro, que é o que faz com que todos estejamos aqui na reunião. Então, a palestra é sua, não é nossa. O senhor seja novamente bem-vindo ao nosso ambiente virtual, que, apesar de virtual, o acolhe com carinho, principalmente por causa da sua disponibilidade e do tema que o senhor vem a tratar. Eu não sei se todos já sabiam da história, eu posso falar por mim e por Luciano Bonometti, que recebeu um livro de presente e não agradeceu, não é isso, Luciano? Mas eu soube da história via jornal, corri para comprar o livro e fiquei encantado, e espero que todos fiquem com o que o senhor vai falar hoje. O senhor tem a palavra, fique à vontade. Alguém falou que esse clube é um pouco informal, um pouco bagunçado, então o senhor está em casa. Então, tá ótimo. Muito boa noite mais uma vez. Volto a dizer que é uma honra, um grande prazer e, acima de tudo, uma emoção estar falando com todos os senhores. Quando você disse de paixão por automóvel, eu tenho que lembrar da memória do meu pai, que eu não posso esquecer jamais. Inclusive, meu pai foi muito amigo do Mário. Meu pai, o Mário nasceu em 1907, aqui em Bariri, e o meu pai nasceu em 1908. Em 26, meu pai já tinha um carro, e meu pai já era chofer de praça, que era o motorista, o taxista de hoje, né? E Mário, já mecânico, e meu pai com o carro, a amizade começou aí. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar mais lá para o final da palestra. O meu pai tinha algumas paixões, muitas paixões na vida dele. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, foi sua família. Sua esposa, minha mãe, seus filhos, depois os netos, enfim. A segunda paixão, eu não tenho a menor dúvida, é o automóvel. Meu pai era um grande admirador e apaixonado por automóvel. E o último carro que ele teve foi um Fusca 74 Ocre. E o carro dele brilhava. Era um cuidado fantástico. E as pessoas perguntavam para ele, seu João, João Cava ele chamava, seu João, qual é a cera que o senhor usa no seu carro? Aí ele explicava a cera. Era a cera que ele usava desde quando ele foi o chofer de praça. Era cera de assoalho, misturado com querosene, mais óleo, não sei o que, fazia lá uma massa. Essa era a cera que ele passava no automóvel dele. E, com certeza, ficava brilhando muito mais do que as ceras que tinham no mercado naquela época. Mas, enfim, eu sou aposentado aqui em Bariri. Eu sou conhecido como historiador, não tenho essa formação, mas conheço profundamente a história da nossa cidade e dou graças a isso ao meu pai, que me transmitiu todo esse conhecimento que ele tinha. Eu tenho um acervo muito grande de fotografias que pertenciam ao meu pai, tudo que era dele ficou comigo. E de fotos antigas da cidade. Eu tenho uma coleção de jornais também daqui, de Oi, Renato, desbloqueia. Só um minutinho, José, com problema técnico aqui. Desculpe. Oi, Renatinho, você bloqueou todos os... Você bloquear todos, Renatinho, inclui o palestrante, a não ser que ele seja o host.
É. Ó, Cavinha, tava bom demais para ser verdade, um começo suave. Então, aqui a gente já teve o primeiro percalço. Desculpe a todos e desculpe, Cavinha. Só um minutinho. Desbloqueie o seu microfone, Cavinha, que eu acho que aí ele consegue. Cavinha, você tem que desbloquear o seu microfone. Espera aí. E agora? Tá ótimo, perfeito. Sim. Então, o senhor estava dizendo que o senhor tinha todo esse acervo, Cavinha, Sim, todas sim. as fotos e tudo. Então, eu sou considerado um historiador aqui na cidade, mas eu não tenho formação acadêmica para isso. Mas eu sempre me aprofundei muito em pesquisa, exatamente porque isso tudo começou com meu pai. Mas acho que a gente poderia entrar na história, que é o mais interessante para vocês. Eu tenho liberdade para falar, vocês querem fazer alguma pergunta? Como que fica? Fique à vontade, por favor, Cavinha. Então vamos começar. Por que surgiu como surgiu essa aventura, né? E Tenente Leônidas Borges de Oliveira, primeiro tenente da reserva do Exército Brasileiro, foi quem montou todo esse plano. E já era conhecido na década de 20 o interesse pelo pan-americanismo, ou seja, a união das três Américas via uma estrada. Mas ninguém se tomava uma atitude para isso. E ele, se nós formos contar tudo, nós vamos ficar aqui amanhã, vamos amanhecer. Ele fez esse plano porque ele passou por um problema amoroso, uma decepção amorosa, e perdeu o gosto por tudo, pela vida inclusive. E nesse meio de tempo, ele começou a estudar o pan-americanismo e resolveu fazer essa loucura, essa viagem. E ele montou esse plano, ele precisava de porque não era só a viagem, ele tinha que fazer o traçado da rodovia. Existiam muitas estradas prontas. Estradas, não vamos dizer caminhos, porque nem estradas não eram. Não existiam estradas propriamente ditas, né? Mas sempre havia um local que não havia traçado, então eles tinham que fazer esse traçado. Para isso, ele precisava de um engenheiro para formar a equipe. Ele tinha conhecido no Rio de Janeiro também, servindo o Exército durante um tempo, Francisco Lopes da Cruz. Francisco Lopes da Cruz era um alto conhecedor de engenharia. Ele não tinha a formação, mas ele trabalhou muito tempo com engenheiros e com eles aprendeu muita coisa, inclusive a trabalhar com teodolito e o sextante, que foram instrumentos extremamente importantes para fazer o traçado da rodovia. Então, para essa expedição, havia necessidade de quê? O plano que foi montado todinho pelo Leônidas. O engenheiro, vamos chamá-lo de engenheiro, não sendo, para poder fazer o traçado. E como seriam 2 veículos, que é o que ele tinha imaginado, haveria necessidade de um mecânico. Enfim, ele apresentou foi no Rio de Janeiro, apresentou esse plano para o Washington Luiz, era o presidente da República na época, e também para o consulado dos Estados Unidos. E eles acharam que aquilo seria possível. Enfim, a notícia correu na cidade do Rio de Janeiro, o jornal O Globo ofereceu um carro Ford T, fabricado em 1918, montado no Rio de Janeiro em 1919, deve ter sido um dos primeiros carros Ford a serem montados no Brasil, que a Ford fez 100 anos em 2019. E esse carro já havia rodado de 18 até 28, melhor, 19 e 28. Enfim, já eram 10 anos rodando na cidade do Rio e nas cidades mais próximas ali da capital. Ou seja, o carro já tinha 10 anos de uso, quando foi doado para a expedição. E foi dado o apelido para ele de Brasil. E o Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro, que era uma sucursal do Globo, né, em São Paulo, doou uma caminhonete. Nós imaginamos que essa caminhonete ela foi adaptada, porque, se não me engano, a Ford só fabricava o sedã, só o carro. E ela foi adaptada
para transportar tudo o que eles precisariam na viagem. Enfim, então o Washington Luiz achou aquilo possível, não oficializou essa viagem, mas deu a eles um documento oficial, os apresentando por todos os lugares onde eles fossem passar. E as pessoas perguntam como é que essa viagem foi financiada. A resposta está aqui. O financiamento dessa viagem foi feito dessa forma. Saíram do Rio de Janeiro com alguma reserva de dinheiro, com certeza, e essa carta apresentava os três e a expedição, pedindo para cada prefeitura, cada governo de estado, cada presidente da República, enfim, as cidades mais importantes, que fornecessem a eles o que eles precisassem no momento. Poderia ser peças, combustível, roupa, dinheiro, pouso. Então, a viagem foi financiada dessa forma. Em todas as cidades por onde eles passavam, o que eles precisassem, esse documento era uma prova de que o governo estava autorizando, vamos dizer assim, não era oficial, mas o governo estava apresentando eles e pedindo esse auxílio. Então, a viagem foi financiada dessa forma. Bom, no Rio de Janeiro, o Leônidas contratou um mecânico, porque o Francisco estava em São Paulo e contratou um mecânico. Saíram em 1928, saíram do Rio de Janeiro, foram para Petrópolis, foram recebidos na casa do presidente, do Washington Luiz, por eles, se despediram do Washington Luiz e seguiram viagem. Quando chegou no Rio de Janeiro, o Francisco, que era um engenheiro, já estava esperando ali junto no Jornal do Globo. Essa é a primeira foto, é uma primeira foto que nós temos e que está no livro, acho que nos dois livros, onde integrou a expedição um Ford T também, em 1925, que nós acreditamos que tenha sido montada como uma caminhonete. Enfim, só que quando chegou no Rio de Janeiro, ou melhor, em São Paulo, o mecânico simplesmente, falando bem popularmente, vazou. Não vou mais, nós vamos morrer, essa é uma viagem louca, é impossível, nós vamos chegar vivo em lugar nenhum, se chegar vivo em algum lugar, e não quis mais saber, foi embora. Bom, o Francisco e o Leônidas e o Francisco conversando, os dois dirigiam, vamos tocar a viagem, quem sabe no meio do caminho a gente encontra alguma coisa. E seguiram viagem. Saíram do Rio, ou melhor, saíram de São Paulo, passaram em Descalvado para despedir da família do Leônidas, que o Leônidas era da cidade de Descalvado, o Francisco é de Florianópolis, Santa Catarina, e saíram os dois. E vieram. Saíram de São Paulo, passaram em Descalvado. De Descalvado, veja bem, eu estou economizando bastante história, certo? Para a gente poder ter uma ideia maior. Para contar tudo, vai 1h30, até um pouco mais. Enfim, pararam em Pederneiras para pedir um auxílio qualquer na prefeitura que nós não sabemos. Aí, então, vamos fazer um breve intervalo na viagem para saber como é que o Mário Fava entrou nessa expedição. Os pais do Mário eram imigrantes italianos que vieram para o Brasil, junto com todos os imigrantes, Giuseppe Fava, que era o pai dele, e Dona Cecília Mazzucati, que era a mãe. Vieram para Bariri, só que eles vieram com algum dinheiro. A grande maioria dos italianos que vieram para o interior do estado e do Brasil vieram como braccianti, como braçais, para trabalhar na lavoura. Mas alguns tinham dinheiro, vieram, inclusive, compraram propriedades agrícolas aqui, venderam tudo que tinha na Itália e aqui se instalaram, inclusive, com propriedades rurais e empregavam os próprios conterrâneos e os tratavam como escravos também. Vejam vocês. Enfim, o Mário era filho, então, desse casal que veio com algum dinheiro, chegou aqui em Bariri por volta de 1900, pouco antes, talvez 1895, 96. Ali ele comprou um terreno grande, muito próximo da cidade, aliás, do primeiro bairro da cidade, chama Bairro do Livramento ou Igrejinha. É Igrejinha porque tem uma igreja pequena e as pessoas falam mais Igrejinha do que Bairro do Livramento. Enfim, ali ele montou, tinha um riozinho, um córrego,
ele já veio com a seguinte ideia: montar um moinho para moer milho, fazer fubá, e também movido por uma roda d'água, por esse riacho que eu citei ainda há pouco. Então, era uma mecânica assim, muito tosca, alguma coisa assim, jurássica, mas era muito moderno para a época, era o que tinha. Então, ele fabricava fubá e também uma beneficiadora de arroz. No futuro, quando já chegou a energia elétrica, o pai do Mário colocou, inclusive, uma fábrica de gelo e foi a primeira sorveteria de Bariri. Enfim, e o Mário era filho desse casal, eram 8 filhos, o Mário era o 6º filho. O Mário, desde pequeno, ele se interessava embora aquilo era uma mecânica muito rústica, como eu disse, mas era o filho que mais se interessava em ajudar o pai. Ele gostava do que ele fazia. E começou a se interessar também por mecânica, mas muito pouco. Uma das irmãs, vejam vocês que não existem coincidências, muitas coisas, a gente precisa prestar atenção, não são coincidências. Existe muita coisa de divino nessa história. Nós vamos ver isso durante a nossa palestra. O Mário, uma das irmãs do Mário, era casada com um mecânico que tinha uma oficina mecânica Chevrolet na cidade de Pederneiras. E esse cunhado dele veio a falecer, e a irmã então pediu socorro para o Mário, porque o Mário já entendia alguma coisa de mecânica, que ele fosse para Pederneiras para ajudá-la a manter a oficina em funcionamento. E o Mário foi. E lá que foi lá que ele se apurou mais, ele aprendeu muito mais coisas na mecânica, enfim. E o Mário, quando chegou em Pederneiras, ele teve acesso a uma revista americana, onde contava, ou melhor, uma revista contando que tinha uma reportagem falando sobre Thomas Alva Edison, o inventor da lâmpada incandescente, e o Mário se encantou com essa reportagem e disse para ele mesmo: a eletricidade vai movimentar o mundo, inclusive os automóveis. E ele não percebeu, mas naquele momento essa lâmpada acendeu dentro dele um sonho. E disse para ele mesmo: um dia eu vou conhecer os Estados Unidos e quero conhecer esse grande inventor, Thomas Edison. E ficou com isso. E ele comentava com os amigos dele lá: eu vou para os Estados Unidos, e era um bullying terrível. Você é louco? Tirava o sarro dele, né? Enfim. O Mário nasceu numa cidade pequena, não tinha cultura, ele tinha o primeiro grupo escolar, foi a única coisa que ele estudou, os 4 anos do grupo. Ele achava que ir para os Estados Unidos era virando a curva da estrada, dobrando a esquina, era fácil para ir. Por isso que as pessoas faziam gozação em cima dele. Mas, enfim, o Mário, então, um dia estava trabalhando numa oficina que ficava próximo da prefeitura, e essa oficina prestava serviço para a prefeitura também. Quando os dois, vamos voltar na viagem agora, quando os dois chegaram a Pederneiras e foram na prefeitura para pedir um auxílio, infelizmente nós não sabemos o que, para o prefeito. E estavam conversando com a autoridade naquele momento, com as portas abertas, e alguém de fora ouviu um deles dizendo: estamos viajando e nós vamos para os Estados Unidos. E essa pessoa ouviu e falou: opa, tem mais 2 loucos aí dizendo que vão para os Estados Unidos. E correu avisar o Mário. Saiu, foi avisar o Mário: ô Mário, assim como você, tem 2 loucos lá conversando com o prefeito que estão dizendo que vão ir para os Estados Unidos. O Mário largou tudo que estava fazendo e correu. A prefeitura ali muito, muito próxima. Pediu licença, entrou no gabinete, se apresentou e disse: olha, estou sabendo que vocês vão para os Estados Unidos, eu também quero ir. Olharam para ele e falaram assim: tudo bem, mas o que é que você faz? Ele falou: sou mecânico. Foi quando juntou os 3 e a expedição realmente teve início nesse momento. O Mário não teve tempo de despedir de família, nada, ele mal fez um bilhete, arrumou suas coisas, juntou lá umas ferramentas e vamos embora. Então a viagem realmente começou nesse momento com a equipe toda formada. Saindo de Pederneiras, da próxima cidade já era Bauru. Aí começou a primeira dificuldade. Se instalaram num hotel e à noite saíram para tomar uma cervejinha e tal, e quando voltaram o hotel tinha sido assaltado e roubaram tudo que eles tinham, dinheiro, roupa, enfim, documentos. Foi a primeira dificuldade.
Mas na manhã seguinte eles foram até o prefeito, explicaram, se apresentaram da mesma forma, com aquele documento que eu já disse para vocês, do Washington Luiz, e o prefeito e algumas pessoas da cidade repuseram tudo que eles tinham perdido, inclusive dinheiro. E assim a viagem prosseguiu. Saindo dali, outra primeira dificuldade logo em seguida, eles precisavam atravessar o Rio Paraná. E de que forma? Não tinha, como eu disse, não tinha estrada, não tinha nada. Havia simplesmente uma estrada de ferro, mas só era permitido passar o trem. O carro não poderia passar por ali. Então começou a despertar a inteligência do Mário Fava nesse momento. O que eles fizeram? Ele imaginou o seguinte: nós vamos fazer balsas muito toscas com madeira que tinha, colocar os carros em cima, põe no Rio Tietê e antes dele entrar no Paraná. E essa balsa ela será impulsionada, inclusive direcionada com varejão. Varejão é uma vara muito comprida. E as águas do Tietê empurram essa balsa e nós vamos atravessar o Paraná com a velocidade da própria água. E era assim que as balsas antigas funcionavam também. E foi assim que atravessaram. E vejam vocês, não podemos esquecer, sempre o Francisco Lopes da Cruz, sempre fazendo o traçado, desde o princípio. E aí chegaram no Mato Grosso, outra primeira dificuldade, outro primeiro incidente. À noite pararam, fizeram uma clareira lá, com os carros, tudo, uma onça atacou um cão da expedição. Eles tiveram, durante os 10 anos, eles tiveram 10 cães que os acompanharam. Exatamente porque o cão, à noite, ouve tudo, e era um guarda mesmo. E essa onça atacou. A onça, o Mário atirou, com a Winchester, atirou, não acertou o tiro, e a onça se voltou contra ele. Derrubou, e o Mário, no tombo, desmaiou. E as outras pessoas ali no entorno. O Francisco e um índio que estavam na expedição abateram a onça em cima do Mário. E o Mário desmaiado. Então, essa foi outra dificuldade. Bom, vocês que têm o mapa no livro, vocês veem que eles poderiam ter ido reto, atravessado o Pantanal e já sair lá na Cordilheira dos Andes. Mas não. Por que eles não foram? Dois problemas. Primeiro, tinham que atravessar o Pantanal, se bem que eles atravessaram, depois eles atravessaram pantanos muito piores do que esse, né? E outro problema, naquele momento estava ocorrendo a Guerra do Chaco. A Guerra do Chaco era a Bolívia com o Paraguai disputando limites de terra. Então, para evitar esse contratempo da guerra, dessa revolução que abateu, que morreram mais de 60 mil soldados nessa guerra, por esse motivo, e para desviar também do Pantanal, eles desceram e foram em direção ao Paraguai. E no Paraguai, em Assunção, ficaram sabendo que na Argentina estava ocorrendo uma assembleia sobre o pan-americanismo, que era o que interessava para eles. E eles foram até Buenos Aires, ali não conseguiram assistir essa assembleia, essa reunião, e seguiram viagem. Aí, na Argentina, saindo da Argentina, foi a primeira vez que eles atravessaram a Cordilheira dos Andes. Sempre lembrando que no Paraguai, pouco antes de chegar em Assunção, eles passaram por uma tempestade que eles julgavam que a viagem seria terminada ali. Os carros tombaram, era um desastre em cima do outro, um acidente atrás do outro. Depois disso, saíram, então, da Argentina, atravessaram pela primeira vez a Cordilheira dos Andes e seguiram viagem. A gente pergunta como atravessar a Cordilheira dos Andes. É por isso que o nosso amigo disse que é uma viagem impossível. Se nós formos imaginar, sem recurso nenhum, não existia posto de combustível, reposição de peças, não existia nada. Os carros, não fazia nenhum ano que os carros que eles estavam viajando, os 2 carros tinham capota de lona. Na época era capota de aço só a partir de 31. E já não tinha mais capota, os faróis já estavam caídos, os paralamas já estavam quebrados, com um ano de viagem, né?
Se vocês verem as fotos, vocês vão ver por onde que eles passaram, que os carros ficaram praticamente semi-destruídos. Enfim, saíram então atravessaram a Cordilheira dos Andes, Peru, Bolívia. Entre o Peru e Bolívia, em determinado momento, acaba o combustível, acaba o óleo lubrificante e ficaram sem câmeras, as câmeras dos pneus. Ou seja, voltar não tinha como, seguir em frente, mesma coisa. Pararam que estavam numa aldeia indígena e o Mário viu os índios tomando uma bebida e ficando alegres. Isso nas altituras dos Andes. Nas alturas dos Andes. Os índios tomavam essa bebida, que é uma cachaça, é a chicha. É como a nossa pinga, né? Só que a nossa é feita a partir da fermentação da cana. E essa é feita com a fermentação do milho preto. E o Mário quis experimentar. Quando ele experimentou, ele viu que aquilo era álcool. Ele sentiu, né? Álcool, etanol. Perdido por perdido, o que ele fez? Ele misturou uma quantia da chicha com querosene, porque querosene nunca faltou na viagem. Porque todas as cidades tinham querosene. Para acender as lamparinas, para fogo, para iluminação, era o que tinha na época. Misturou lá, não se sabe quanto, a proporção, colocou no Fordinho, girou a manivela e o carro funcionou. Muito bem, nós não podemos jamais, vamos dizer isso, nem somos loucos para dizer isso, que foi o primeiro carro a usar etanol, jamais, mas que foi uma das primeiras experiências, isso com certeza, inclusive rodando. Bom, resolveu o problema do combustível. Por quê? Dali para frente, todas as aldeias indígenas, todos os índios tinham essa bebida. Então, o problema do combustível estava resolvido. E o óleo lubrificante? Mataram o porco do mato, lhamas, que é um animal silvestre também, derreteram a banha, misturaram com o querosene, colocou no cárter e o motor rodou. Ou seja, resolveu esses dois problemas. E a câmara de ar, ele encheu com capim, com areia e vamos embora. Então, a partir desse momento, o carro que já não tinha, vocês conhecem bastante mecânica, conhecem os carros que já não tinham estabilidade, sem as câmeras ficaram piores ainda. Então, foi quando os dois piores acidentes ocorreram com a expedição. Em determinado momento, a caminhonete que o Mário estava dirigindo caiu no despenhadeiro, diziam ele, acho que isso deve estar no diário, tinha pelo menos uns 500 metros de profundidade. E o carro foi caindo, caiu tudo que tinha dentro, e o carro ficou enroscado na forquilha de uma árvore, essa caminhonete. E só pode ser, e o Mário muito ferido, só pode ser içado para a terra firme, porque os índios estavam ali. Os índios, vocês vão notar, foram extremamente importantes em vários episódios da viagem. Se não fossem eles, em alguns episódios, a viagem não teria sido possível. Começou ajudando a bater a onça, depois o combustível, agora isso, mais para frente ainda tem mais. Aí eu espero o Mário se recuperar, conserta o carro e vamos em frente. Alguns quilômetros depois, novamente, só que aí com o Ford T, com o sedã, cai também de novo e o Mário também quase embora. Enfim, a viagem foi prosseguindo dessa forma. Aí nós estamos na Bolívia, da Bolívia, quando chegou na Colômbia, foi a primeira vez que eles encontraram a selva amazônica, porque até aí eles não tinham atravessado a selva amazônica ainda. Se hoje ainda ela é intransponível em alguns trechos, imagine-se naquela época. Eles entraram na selva amazônica e se perderam. Ficaram 4 meses perdidos e acabou a água, acabou a comida e eles rodando sem rumo. O Leônidas anotou no diário dele, no diário de viagem, o seguinte, abre aspas, estamos dando por encerrada, essa é a última, só nos resta a última aventura dessa viagem, 2 pontos, a morte. Eles não tinham mais esperança de saírem vivos dali. Além de não terem mais, estarem perdidos, sem comida, sem água, ele descreve no diário que as nuvens ele dá inclusive o nome dos insetos que tinha, imaginem vocês,
no calor da mata fechada. Ele dizia que o braço ficava preto de inseto, não tinha espaço, sem energia, sem nada, e o pouco que tinha, os insetos ainda sugando. Nesse momento, alguns índios os encontraram perdidos ali. Olha o índio de novo. Os resgataram, levaram eles para já tinha uma fazenda, né, ali na Colômbia, mais ou menos perto daquilo, que tinha muitos recursos, inclusive recursos médicos. Eles ficaram ali hospitalizados 2 ou 3 meses até se recuperarem novamente, para depois seguirem viagem. Abrindo um parênteses, sempre que a gente recebe as visitas aqui, a gente conta, o que eu estou contando para vocês, é mais resumido, a gente conta mostrando um mapa enorme que tem numa das paredes da sala, onde a gente faz, inclusive, a projeção de um slide, de um vídeo. E uma senhora, isso várias, mas essa senhora me impressionou um pouco mais. Quando eu disse que a viagem durou 10 anos, ela falou, escuta, mas 10 anos? Mas por que tanto? Eu falei, olha, daqui a pouquinho a senhora vai ver por que 10 anos. Aí, quando a gente chega num momento desse, por exemplo, essa senhora virou assim, nossa, só 10 anos? Né? Porque nós estamos falando assim muito rapidamente. Mas imagine o dia a dia desses 3 heróis. Enfim, aí quando saíram saindo da América do Sul, naquela curvazinha onde fica ligada a América do Sul com a América Central, encontraram uma das maiores dificuldades também. Ali existe ainda hoje, chama a região de Darien. Hoje a gente olha no mapa mundo, no mapa das Américas, a gente vê ali, região de Darien. Eles chegaram num pântano que com aproximadamente 90 quilômetros de extensão. Naquele momento, o pântano era intransponível. Hoje, com a engenharia, tudo isso seria possível. Mas no Panamá já existe uma lei muito antiga, quase que mesmo um pouco depois dessa época que eu estou dizendo, proibindo a construção de uma rodovia nesse trecho, onde tem esse pântano. Por quê? Eles não querem que afete a vida selvagem e os índios que ainda não conhecem muito bem a civilização. Então, a travessia desse trecho ou é de avião ou é por barco. Mas eles passaram os 90 quilômetros. O que aconteceu? Construção de balsas novamente, né? Desmontaram, o Mário desmontou os 2 veículos inteirinhos, peça por peça, tal, colocou peças nessas balsas e foram empurrando isso 90 quilômetros. Algumas coisas no lombo de animais também. Não se conhece como é que eles conseguiram, a gente não se imagina como é que eles conseguiram passar esse local. Veja vocês, se o carro cai, ele era engolido inteirinho ali, ia se perder. Então, houve a necessidade de desmontar, porque só em cima de plataformas de madeira que eles mesmos fizeram é que foi possível atravessar. Dali, passando por esse período, aí descarrega, monta de novo, e etc, etc. Vamos somando os 10 anos aí. Enfim, passaram pelo Canal do Panamá, e naquele momento eles encontraram com um navio, com uma equipe brasileira que ia disputar as Olimpíadas nos Estados Unidos. Conheceram, inclusive, Leônidas, o grande Leônidas do São Paulo, que o inventor da bicicleta, conheceram outros grandes heróis do esporte do Brasil naquele momento. A passagem pela América Central não foi assim teve muita dificuldade também. Aliás, eles só não tiveram dificuldade nos Estados Unidos. O resto foi um absurdo. Então, a América Central, alguns dos países da América Central já tinham estradas melhores, enfim. Abrindo parênteses para dizer como é que eles faziam quando não havia o traçado e quando não havia a estrada para eles passarem. Dinamite, explodia a mata, explodia morro, e as cidades no entorno, inclusive os quartéis que tinham sempre próximo de onde eles passavam, é que abriam o caminho, não era estrada, era só aquele caminho estreito para passar os 2 carros. E vocês poderão ver isso numa das fotos que tem aí nos 2 livros.
Um dos carros, me parece que é a caminhonete, sendo puxada por bois, e os homens trabalhando, abrindo o mato. Então, abria com dinamite, depois limpava para os carros passarem. Enfim, vamos voltar na América Central. Finalmente chegaram no México. E no México também encontraram muita dificuldade, se bem que era um país já mais desenvolvido, inclusive já existia estradas com asfalto naquela época. Quando chegaram na cidade do México, na capital, outro parênteses, eles foram recebidos nos 15 países por onde eles passaram, por todas as principais autoridades de todos os países, tanto nas prefeituras, no governo de estado, como nas presidências, nas capitais. E quando eles chegaram no México, foram ao encontro na cidade do México, foram recepcionados pelo presidente, e naquele momento o presidente do México os presenteou com a reforma dos 2 carros. O carro tinha mal o motor, onde sentava a direção, era mais uma charrete, né? E o burro eram eles, o animal eram eles que estavam seguindo. Um sofrimento terrível. Enfim, então restaurou praticamente os 2 veículos. E foi nesse momento que, no 1918, que é o que está no nosso museu, que apareceu aí no fundo acho que é do Ricardo Prado, que colocou uma imagem, o Fordinho, que está aqui no museu. Renato, se você puder compartilhar aquele link lá. Foi o Luciano, acho. É alguém, que aparece um Fordinho. Esse Fordinho, foi aí que ele recebeu aquela capota de aço, que já era 34, 35 que eles passaram no México. Então, a capota foi capota de aço, por 2 motivos. Primeiro, porque é a que existia já na época. E segundo, porque eles iam entrar nos Estados Unidos no inverno. E no inverno, neve, eles iam sofrer muito. Então, eles reformaram, os carros ficaram quase que perfeitos. Entrando nos Estados Unidos, a coisa ficou muito mais fácil, porque aí já tinha todos os recursos, as estradas já eram boas, asfaltadas, e por todas as cidades onde eles passaram, eles foram sempre recebidos com muitas homenagens. E nessas cidades, o Leônidas fazia palestras sobre aquele trecho sobre a aventura deles, né? E também lembrando que já nas capitais sempre existiam empresas que faziam os mapas, que eles foram fazendo, as empresas iam fazendo os mapas seguindo desde quando saíram do Rio de Janeiro. Um dos encontros mais importantes nos Estados Unidos foi com o grande Eliot Ness. O Eliot Ness, nós vamos receber logo um original. O Eliot Ness assinou uma autorização para o Mário dirigir nos Estados Unidos. Nós temos a cópia, nós vamos receber o original em breve. Está lá a assinatura do Eliot Ness. O Eliot Ness todos os senhores conhecem. Foi o grande delegado da Receita Federal que acabou com a máfia, né? Tem 2 ou 3 filmes só sobre a vida dele. Enfim, finalmente chegaram em Detroit. Ao chegar em Detroit, sempre havia esquecido também de dizer, desde a saída do Brasil até o México, eles não tiveram dificuldade nenhuma com o idioma, porque o espanhol e português, inclusive, eles acabaram aprendendo a falar muito espanhol, porque todos os países estão usando de língua espanhola. Então, não houve dificuldade nenhuma. Mas, ao entrar nos Estados Unidos, eles precisaram contratar um intérprete para poder, porque nenhum deles falava inglês. Então, esse os acompanhou desde que chegou nos Estados Unidos até quando foram embora, quando voltaram para o Rio de Janeiro. Chegaram em Detroit, se apresentaram, e o Henry Ford, um dos seus assessores, informou dos viajantes, não acreditou e não queria receber ninguém. O Henry Ford era avesso à fotografia e publicidade. Então, ele não quis saber, não tomou conhecimento. Mas um dos seus assessores acabou convencendo a ele. Senhor, são 2 carros, sua invenção fabricado aqui por nós, 10 anos de viagem, ainda estão com
em bom estado. Aí ele resolveu sair. Então, na foto que tem no livro, vocês veem o Henry Ford com os seus 3 heróis e mais alguns assessores dele ali. Assim mesmo, ele duvidou de que aquele carro era 1918. Por quê? Por causa da capota, que a capota era 31. Então, ele chamou um dos assessores, pediu para ele erguer o capô do carro e verificar o número do motor. E anotou o número do motor, e o motor do carro original está no Fordinho, está aqui em Bariri. Anotou o número, foi lá na documentação da Ford e voltou com a seguinte resposta: fabricado por nós em 1918, vendido para o Jornal Globo, no Rio de Janeiro, montado em 19. É o próprio carro. Aí ele acreditou. Nesse momento, ele quis comprar os 2 veículos para deixar no museu que a Ford já tinha. Que a Ford começou em 1908, acho que foi o primeiro carro, né? O primeiro Ford. E ele já tinha museu nessa época. Mas o Leônidas respondeu: não, esses carros pertencem ao povo brasileiro. E disse ao Mário: você é um dos melhores mecânicos que eu conheço. Eu pergunto para vocês, eu digo para vocês o seguinte: a gente pode imaginar que o Henry Ford sentiu nesse momento, vendo um carro inventado por eles, fabricado por eles, 10 anos de viagem, uma viagem louca, que não tem outra expressão, já usando um combustível alternativo. Imagine a emoção que esse senhor deve ter sentido nesse momento. Eu imagino que muito grande. Enfim, a recepção foi calorosa, depois que ele viu o quão importante era essa viagem, e eles seguiram em frente. Antes de serem recebidos em Washington, eles receberam um convite para assistir o lançamento de um filme em Nova York, com a Judy Garland, não me lembro do nome do outro ator, Everybody Sing, Todo Mundo Canta. Era o lançamento do filme. O Mário, depois, que ele voltou no Brasil, ele descreveu aquilo. Eu me emociono muito durante... Se eu contar 1000 vezes, eu vou me emocionar 1001. E ele recebeu esse convite. O Mário disse que era como se fosse a entrega do Oscar hoje, tapete vermelho, aquelas autoridades, tudo. E eles foram convidados, existe a cópia do convite, feito especialmente para os 3, para que eles assistissem o lançamento do filme. De Nova York, eles voltaram para Washington. E Washington, isso em 1936, final de 36, o mundo já estava, principalmente a Europa, já estava com a Segunda Guerra praticamente começando, todo mundo esperando os Estados Unidos entrar na Segunda Guerra Mundial. Nós podemos imaginar como é que era a agenda do Roosevelt, mas ele era o homem mais importante do mundo naquele momento. Mas ele abriu espaço para receber os 3 heróis. Vejam vocês a importância que foi o traçado da rodovia Pan-Americana, carretera Pan-Americana. Então, os recebeu, sentou na sua máquina, ele mesmo fez uma carta cumprimentando os 3 heróis. E, nesse momento, o Leônidas entrega para ele todos os mapas prontos. Imagine que pensando assim: olha, senhor presidente, nós 3 brasileiros fizemos o traçado da rodovia, agora cabe a vocês construírem essa estrada. Enfim, depois dessa recepção, foram para Nova York e voltaram para o Brasil. E em 20 dias de navio, os 3 e mais os 2 carros chegaram no Rio de Janeiro. Já era um outro presidente, que era o Getúlio Vargas, foi a época da era Vargas. O Getúlio também os recebeu no Catete. Naquele momento, fez um presente para o Leônidas. O Leônidas era o que tinha mais cultura dos 3. Então, de presente para o Leônidas, deu o consulado da Bolívia para o Leônidas. Então, ele se tornou, naquele momento, cônsul do Brasil na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. E também deu o nome de ruas da cidade do Rio de Janeiro, não para o nome dos heróis, mas o nome de suas cidades: Descalvado, Bariri e Florianópolis. E receberam lá inúmeras homenagens e foram rodando com os 2 veículos do Rio para São Paulo.
Chegando em São Paulo, as mesmas homenagens. O governo do Estado, as associações de carros que receberam, já existia Automóvel Clube na época, sempre com palestras e tudo mais. Até que chegou um momento que acabou a viagem, acabaram as recepções, os três se despediram, melhor dizendo, os dois se despediram, porque o Leônidas se achava assim sempre um pouco superior aos outros dois, porque era mais culto, era ele que se comunicava, tal, ele sempre se achava um pouquinho, entre aspas, melhor do que os dois. E os desprezava, para dizer bem a verdade. Isso o Mário contou, em vida ainda. Foi embora, e largou os dois lá para pagar hotel, para pagar tudo, as despesas, ficava tudo por conta deles. O Mário e o Leônidas, então, e o Francisco levaram os dois carros para o Museu do Ipiranga. E no Museu do Ipiranga, que não tinha nada a ver com o Museu do Ipiranga, é um museu de outros assuntos diversos, nunca de um automóvel, de uma aventura dessa. Mas não tinha outro lugar para ficar, aceitaram que os carros ficassem ali. E naquele momento só havia no local coberto para guardar o sedã, o 18, que ficou embaixo das asas do avião Jaú durante um certo tempo. E a caminhonete ficou no lado de fora, no terreno baldio. A ação do tempo e o roubo, a caminhonete infelizmente desapareceu. Eu trouxe até aqui isso aqui. Dá para vocês verem bem? Está dando para ver bem? Beleza? Essa é a única imagem por inteiro que nós temos da caminhonete. Ela foi inteirinha desmontada, roubada. Ela desapareceu. Olha o desprezo com a história. Bom, esse carro, o 18, ficou no museu. Em 54, houve uma grande exposição no Parque do Ibirapuera. E esse carro foi levado porque a exposição era mista, de muitos assuntos. E o carro foi junto e ficou junto com alguns bondes da CMTC, na época. Quando terminou a exposição, o Museu do Ipiranga não quis mais receber o carro de volta. Então, o Museu da CMTC assumiu a responsabilidade pelo veículo. E esse veículo ficou lá até que nós os resgatamos. O que aconteceu com os outros dois, com o Mário e com o Francisco? Que o Leônidas, como eu já disse, já assumiu o consulado da Bolívia e foi embora. O Mário, depois de todas essas festividades em São Paulo, de deixar os carros, inclusive, lá no Museu do Ipiranga, ele retornou a Bariri. Ele ficou aqui em Bariri por torno de 30, 40 dias, mais ou menos, recebeu as imagens muito mais simples do que as que eles receberam em todos os países da América, mas foi homenageado e pôde ver o encontro com a família, o encontro com a mãe foi uma coisa assim muito emocionante. Eu acho que, João, acho que você recebeu um videozinho Recebi, sim. Você viu aquela cena do Mário abraçando a mãe? Sim, eu não sei, Renato, se você consegue projetar, mas eu acho, Cavinha, que se puder reproduzir o diálogo dos dois, né, quando ele chegou, é emocionante. O que aconteceu? O Mário pegou uma jardineira, porque não era ônibus na época, em São Paulo, ou melhor, trem. Ele veio de trem até Jaú, com suas malas. Chegando em Jaú, ele veio por terra, com uma estrada de terra, com uma jardineira. E essa jardineira, ela passava bem em frente, quando já chegando praticamente na cidade aqui, passava bem em frente da porteira da chácara de onde ele nasceu e de onde seus pais e seus irmãos moravam. E naquele momento, quando ele desceu, ele já observou que a mãe dele estava na varanda da casa. Eu conhecia essa casa ainda. Na minha infância, ainda fui lá com meu pai. E a mãe, coração de mãe, acho que já percebeu que o filho estava chegando, porque não se comunicavam, né? Ele nem sabia, não tinha avisado que já tinha chegado no Brasil. E quando ela viu, ela abriu os braços, e está na cena que o João assistiu, aquela cena fui eu que montei para fazer aquele filminho lá, aquele vídeo. A imaginação da gente é isso aí. Ele encontrou com a mãe, se abraçaram, os dois chorando muito, com certeza, e a mãe abraçando e balbuciando as palavras, com certeza, de sentimento, de saudade. Afinal, foram 11 anos, até mais que isso,
porque teve um período em que ele saiu de Bariri e foi para Pederneiras até ele fazer parte, vamos dizer, uns 12 anos sem se verem. E naquele momento, ela abraça o Mário e diz para ele assim, eu escrevi esse diálogo em italiano, num livro, mas só que eu não lembro agora. Ela disse para ele assim, meu filho, por que você demorou tanto? Ele simplesmente respondeu para ela, mãe, eu não sabia que era tão longe. E esse Eu Não Sabia Que Era Tão Longe é o título do livro do Osni Ferrari, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas foi uma cena bastante emocionante. Enfim. A gente vai tentar reproduzir, Cavinha, aqui. Sim. O nosso técnico, o Esquirra, está trabalhando nisso. Tá. Enfim. Aí ele ficou alguns dias em Bariri. Olha aqui, ó. Esse é o livro, é o romance que o Osni Ferrari escreveu sobre a história. Ô, Cavinha, só se me permite para todos, né? Existe um kit que esse museu oferece. Sim, eu vou mostrar para vocês. Eu trouxe aqui. Esse é o livro, então, do Osni. Esse aqui, eu vou mostrar, mas é aquele que você já conhece, vocês têm aí. E este aqui, meus amigos, é um livro que eu escrevi. Esse é o nosso museu, a foto do nosso museu. Por que eu escrevi esse livro? Porque havia necessidade de contar um pouco da história dessa casa, desse museu, desse prédio, que é um dos prédios históricos mais importantes da nossa cidade. Esse prédio foi construído pela sociedade, pelos imigrantes italianos. Em 1921 começou a sociedade e inaugurou o prédio em 1924. E muita coisa da história de Bariri passou dentro das paredes desse prédio. Inclusive, dali saiu a Santa Casa e tantas outras coisas. E a sociedade não era só festiva, ela dava acolhimento para os imigrantes que chegavam. E a história é muito bonita. Então, havia necessidade de contar essa história. E o Aziz Chedid, que depois eu vou explicar quem é o Aziz Chedid, que foi o nosso grande mentor, foi quem financiou tudo isso, que infelizmente, dia 14 de novembro, nos deixou, não foi de Covid, não, uma cirurgia mal sucedida. Enfim, nós estávamos discutindo, quando o museu ainda estava em reforma, então ele disse, nós vamos fazer um kit com os livros, o livro do Beto, o livro do Mário, do Osni, e em cima a gente vai colocar um outro livro contando um pouco da história do prédio, da sociedade italiana, e o Cavinha vai escrever a história. Eu quase desmaiei, né? Porque se eu escrever um livro, eu nunca tinha escrito, nunca escrevi, esse é o primeiro, e se Deus quiser não será o último. Eu já tinha publicado nos jornais daqui umas 40 crônicas só sobre a história da cidade. E coube a mim escrever isso. E por que eu estou contando isso? Porque a história da sociedade italiana, o papel importante que os italianos tiveram em Bariri, e o que ocorreu dentro das paredes desse prédio, dessa associação, nunca ninguém tinha registrado essa história. Nós temos 5 ou 6 livros da história da cidade, mas nem sequer cita o que eu coloquei nesse livro. Então, foi muito importante. Então, o kit é esse. Os 2 livros. Pode ser adquirido no site do museu, é isso? No site do museu. Esse é a caixa, é o box com os 3 livros dentro. Podem ser vendidos separadamente também. E o kit, se não me engano, são R$200 os 3 com a caixa, mais as despesas de correio. E se um dia vocês se interessarem, vocês têm o endereço do museu aí, o endereço eletrônico, é muito fácil. Bom, vamos voltar no Mário, na cidade, porque eu tenho que contar esse fato. Nesses dias que o Mário ficou aqui, o meu pai foi visitá-lo. Um amigo, né? Foi visitar um amigo. Desde de quando partiu, não se viram também. E eles eram realmente muito amigos. E o meu pai me contava, eu tinha meus 13, 14 anos, quando meu pai começou a me contar essa história, que os 2 ficaram sentados embaixo de um pé de caqui, numa sombra, mais de meio-dia, e o Mário contou toda a aventura para o meu pai, naquele momento. E então, essa é a única notícia que se tem que o Mário contou enquanto ele esteve aqui em Bariri. Depois, Bariri já não era mais, ele não podia mais ficar aqui. Bariri tornou-se
não tinha mais importância nenhuma para o grande homem que ele tinha se tornado. Afinal de contas, esses 10 anos deu a ele uma experiência muito grande. Então, ele voltou para o Rio de Janeiro, porque ele sabia que o Francisco tinha voltado para o Rio. Chegou lá e encontrou com o Francisco, que já estava trabalhando numa empresa de engenharia, e o Mário passou a trabalhar com eles também. Fazendo o quê? Pilotando aquelas máquinas pesadas que existiam na época. Era o que o Mário sabia fazer. Aí, nessa empresa, ele conheceu o Bernardo Saião. Bernardo Saião, todos conhecem, é um dos 3 pilares da construção de Brasília, né? Que já tinha trabalhado com o Getúlio Vargas no projeto que o Getúlio chamava-se Marcha para o Oeste. E a amizade começou a ficar muito próxima com o Saião e o Juscelino Kubitschek, quando foi construir Brasília, convidou o Saião para a construção. E o Saião convidou o Mário para trabalhar com ele na construção de Brasília. E o Mário foi. E uma das coisas importantes, que é o único registro que a gente tem, é que o Mário, pilotando um trator de esteira, foi quem desmatou um grande trecho de uma mata, onde, pela primeira vez, o Juscelino Kubitschek desceu com um helicóptero. Ele ficou ali algum tempo, o Juscelino, então, determinou ao Saião para abrir a estrada Belém-Brasília. Né? Belém-Brasília. E o Mário topou, foram embora. Infelizmente, num determinado momento da construção, um trecho já construído, com aquelas barracas de lona, o Saião estava dentro dessa barraca trabalhando, uma árvore imensa caiu e matou o Bernardo Saião naquele momento. O Mário ficou desgostoso com a perda do amigo. O irmão do Mário, mais novo, Rubens, já estava lá trabalhando com eles também e conhecia o Paraná. Mas o Mário ainda quis ficar um pouco por ali. Foram para Séries. Ficaram morando ali um tempinho em Séries, não se deu muito bem e voltou para o sul. E foram morar em Paranavaí, é uma cidade onde o irmão dele já conhecia. Ali eles montaram uma fábrica, uma recauchutagem de pneus e uma pequena oficina, que foi assim, relativamente bem, até quando as fábricas fábricas de pneus começaram a fabricar pneus que já não havia mais necessidade de recauchutagem. O Mário também já estava com idade, a parte de recauchutagem foi fechada e eles continuaram por pouco tempo com a oficina. E, infelizmente, veio a falecer próximo dos 93 anos. Essa foi a história, a grande história do Mário. E, enfim, essa história só veio a ser conhecida em 1997, que é uma história longa também. E eu estou à disposição para vocês. Vinha, eu queria, antes de agradecer, etc., o vídeo, o senhor fez referência a um vídeo, né? Sim. A gente vai projetar esse vídeo. São 6 minutinhos. Que eu acho que vale muito a pena. Sim. Renato, você pode ajudar a gente? E depois a gente volta com a sua palavra. Podemos liberar aqui? Um vídeo para passar aqui. Vou passar um videozinho que acho que você conhece. Está sem som. Eu acho que você precisa compartilhar o som do vídeo também, Renatinho. Liderado por 3 brasileiros no início do século passado. Eles sonharam em ligar as 3 Américas por uma gigantesca estrada, a Carretera Pan-Americana. Leônidas Borges de Oliveira, Francisco Lopes da Cruz e Mário Fava. A expedição embarcaria numa enorme aventura, uma viagem de carro a partir do Rio de Janeiro em direção a Nova York. Mário Fava, paulista de Bariri,
sonhava em conhecer os Estados Unidos e tinha apenas 21 anos quando soube da expedição. O mecânico original havia desistido e ele não pensou duas vezes antes de se oferecer. Nada mais seria como antes. Mário seria o responsável por cuidar dos 2 veículos da expedição. O carro Ford T, apelidado de Brasil, e a caminhonete de apoio também da marca Ford, chamada de São Paulo. Equipado com um motor de 4 cilindros com 20 cavalos de força, o Ford T tinha 2 marchas para frente e uma ré. Atingia até 75 km por hora. O modelo revolucionou a indústria da época. A aventura começou no dia 16 de abril de 1928. A expedição partiu do Rio de Janeiro rumo a Petrópolis para serem recebidos pelo presidente Washington Luiz. Já no trajeto, passando pelo Pantanal, uma onça ataca Mário Fava. Foi salvo por seu companheiro Francisco e pelos índios que viviam no local. As dificuldades continuaram. Na travessia da Cordilheira dos Andes, ficaram sem combustível. Mário criou uma mistura de querosene e titia, uma bebida alcoólica indígena. E para lubrificar o motor, o mecânico usou gordura de porco e de lhamas. Também o frio rigoroso exigiu criatividade do mecânico de Bariri. Para não congelar a água, ele esvaziava os radiadores à noite e os abasteciam novamente pela manhã. No Peru, a caminhonete São Paulo atravessava um penhasco quando deslizou e caiu. O mecânico ficou entre a vida e a morte. Foram muitos desafios. Boa parte do caminho foi aberta com pás e dinamite. Não havia celular, internet e nem GPS. E equipamentos como sextante e teodolito eram necessários para o mapeamento. Na Colômbia, o fim se aproximou novamente. A expedição passou 4 meses perdida na selva. Debilitados, os 3 aventureiros já estavam sem comida e água. Mais uma vez, conseguiram sair da mata com a ajuda de índios. Para atravessar os pântanos do Panamá, os 2 veículos precisaram ser desmontados. E assim seguiram viagem passando por 15 países, homenageados por onde passavam. Chegaram aos Estados Unidos em 1936 e permaneceram até 1938. E foram reconhecidos pela ousadia ao chegar em Detroit. Henry Ford, pioneiro da indústria automobilística e proprietário da fábrica que produziu os veículos usados na viagem, ofereceu um cheque em branco pelos 2 carros, mas o trio não aceitou. Queria os veículos no Brasil. Em Washington, os aventureiros foram recepcionados na Casa Branca pelo presidente Franklin Roosevelt como heróis do desenvolvimento. Ao voltar depois de 10 anos de viagem, foram recebidos pelo novo presidente Getúlio Vargas. Mário Fava retorna a Bariri para reencontrar sua mãe. Ela, após tantos anos sem contato algum, perguntou por que ele demorou tanto a voltar para casa. Mário, emocionado, apenas respondeu: "Eu não sabia que era tão longe." Agora, mais de 80 anos após o fim dessa expedição, um novo sonho se realiza. A fundação do museu que leva o nome do intrépido mecânico baririense. O Museu Mário Fava, que guarda a memória de uma das mais espetaculares aventuras do século XX. Obrigado, Renatinho. Cavinha, antes de continuar, né, abrir as perguntas, eu queria, se o senhor estivesse de acordo, contasse um pouquinho sobre
as cabeças que resolveram fazer esse museu. O senhor chegou a mencionar? Sim, eu vou. E eu explico por quê, Cavinha, já antecipando as nossas homenagens, né, em nome do clube. A gente acredita que tão herói são aqueles que defendem os heróis. Então, a gente queria ouvir um pouco sobre os defensores, quem mantém essa história viva, que é o senhor, o seu colega, enfim. É o que a gente faz aqui no clube também, de uma certa forma, com os pilotos vencedores. Tão vencedor quanto o piloto que vence é quem mantém a memória dele viva. Então, eu acho que seria importante a gente saber sobre esses idealistas, né? Desculpa. Enfim, só para terminar a história realmente, eu não posso deixar de registrar que eles viajaram da cidade do Rio de Janeiro até Nova York 28 mil quilômetros. Desses 28 mil quilômetros, eles desenharam e abriram 11 mil quilômetros na situação que vocês viram, que eu descrevi nessa história. Não podia deixar de dizer isso. E hoje ela é considerada a maior rodovia do mundo, porque ela vai do Arroio do Chuí, vai até o Alasca, 48 mil quilômetros. E nela foram sendo construídas as outras rodovias dos outros países ao encontro dela. Extrema importância econômica, cultural e histórica a rodovia pan-americana, traçada por 3 brasileiros, e com muita honra, o nosso mecânico Mário Fava, que é dito pela crítica e não por nós como o principal elemento dessa aventura. Se não fosse ele, essa viagem provavelmente não teria sido possível. Enfim, essa história ficou esquecida durante 80 anos, e ela só veio a ser descoberta pelo Beto Braga. Eu não sei se nós temos tempo, mas, enfim, é um pouco longo para dizer como que o Beto, como que essa história caiu no colo, no conhecimento do Beto Braga. E, enfim, quando o Osni soube dessa aventura, ele soube assim muito superficialmente. Ele mora em Campinas, ele veio até Bariri, e nós somos praticamente irmãos. Eu acho que se ele fosse meu irmão, eu não o amava tanto, nós não nos daríamos tão bem assim. Mas, enfim, nós somos praticamente irmãos. E um deles chega para mim, Cavinha, eu fiquei sabendo de uma história assim, do Mário Fava, de uma viagem de 10 anos, você sabe alguma coisa? Então eu contei para ele aquilo que eu relatei para vocês da conversa que eu tive com meu pai, daquele pouquinho que meu pai contou. E eu disse anteriormente para vocês também, desculpa a emoção, eu realmente me seguro um pouco, eu preciso me segurar. Enfim, aquela coleção de jornais que eu tenho, como eu disse, de 1911 até 61, em 3 ou 4 números existem reportagens da época, porque por onde eles passavam, eles colocavam notícias no envelope, tinha telégrafo e mandavam para Bariri. Então, os jornais da época registraram em 3 ou 4 momentos essa viagem. Eu tenho os originais desse registro. E eu disse para ele, Osni, só tenho isso. Enfim, depois o Osni acabou se encontrando com o Beto e trocaram informações, e o Osni acabou escrevendo, começou a escrever o livro dele em 2006 e publicou em 2009. E o Beto, a publicação do Beto, se não me engano, é de 2011. Bom, conforme o Osni ia publicando é necessário contar isso para vocês verem como é que surgiu o museu. É bem rápido. O Osni, depois de terminado o seu livro, ele começou a publicar no jornal aqui da cidade, no jornal Candeia, trechos, todo que é um jornal semanário, ainda hoje. Ele começou a publicar assim, o trecho de cada capítulo, os trechos principais de cada capítulo, todo final de semana. E esse jornal, muitos baririenses que moram fora assinam. Um deles, o Aziz Chedid Neto. Aziz Chedid Neto, baririense, saiu de Bariri com 17 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro para se formar em medicina. E trabalhou como louco. O Aziz foi uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci até hoje. E uma pessoa fantástica.
e acabou construindo um império. Para os senhores terem conhecimento, só procurando no Google, Assim Saúde, no Rio de Janeiro, vocês terão uma ideia do império que esse homem construiu. Mas nunca modificou a pessoa boa, de coração magnânimo, que sempre teve e que sempre se dedicou muito à cultura, principalmente das crianças. Sempre se interessou muito por isso. Lá no Rio de Janeiro e aqui em Bariri também. Bom, lá no Rio de Janeiro, o Aziz assinava esse jornal Candeia. E logo nas primeiras reportagens, primeira semana, ele começou a ler e se interessou pela história. E isso ele contou para mim na entrevista que eu fiz para poder escrever o meu livro. Eu perguntei para ele como é que ele tomou conhecimento da história. Então ele disse o seguinte: Cavinha, eu viajei pela Pan-Americana no mínimo 10 vezes de moto. Ele foi o fundador da BMW Motoclube do Rio de Janeiro. Começou com 50 sócios, hoje acho que é o Brasil inteiro, não sei quantos mil pessoas. Aquelas motos maravilhosas que vocês conhecem melhor do que eu. Então ele disse que ele passou no mínimo umas 10 vezes pela rodovia. E ele confessou para mim que toda vez que ele passava pela Pan-Americana, ele sentia uma emoção que ele não sabia explicar. Por que essa emoção que eu sinto? Isso aí ficou na memória dele. E quando ele começou a ler os artigos, as matérias que o Ozzy publicava no jornal, aí é que ele foi, pelo raciocínio, ele chegou à conclusão. Essa rodovia, por que eu sinto essa emoção? Porque um irmão meu baririense, um conterrâneo meu baririense participou. E ele chegou a essa conclusão. E o que ele fazia? Toda semana, quando chegava a Candeia, ele mandava publicar no jornal, acho que no Globo, se não me engano, no Rio de Janeiro, só para a cidade do Rio de Janeiro. Que ele já queria fazer, já dar a publicidade dessa aventura na cidade do Rio de Janeiro. Um dia ele liga para o Ozzy, se comunica com o Ozzy. E o Ozzy disse, naquele momento, disse a ele: Aziz, eu estou escrevendo um livro e tal, então vamos nos encontrar. E se encontraram numa cidade que eu não me lembro agora, entre o Rio e São Paulo, passaram uma noite jantando, e o Ozzy contou tudo para ele. Ele disse: Ozzy, nós vamos fazer nós temos que fazer alguma coisa não só ele, um outro participante também, Ari Francisco Fiade, que mora aí em São Paulo. É meu primo distante, mas é meu primo. É outro entusiasmado por história, por cultura e muito, muito amigo do Aziz. Então, já estavam formado um trio aí. Aziz, Ari e Ozzy. Tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma homenagem e tal. E ele acabou fazendo um troféu e fez uma comemoração aí no Rio de Janeiro e entregou aquele troféu em homenagem ao Mário Fava. E um dia começou a passar pela cabeça dele: não pode ficar só nessa homenagem, nós vamos fazer um museu do Mário Fava. Mas fazer um museu, o que nós tínhamos? Esse formato que vocês viram aí do interior do museu já está todo modificado, ele está muito mais bonito, muito mais interessante do que essas imagens que nós vimos no pequeno vídeo aí. E o que nós tínhamos? Só as fotografias. Nós tem muitas fotografias originais. Inclusive, a maior parte delas estão guardadas comigo, na minha casa. Enfim, elas foram reproduzidas para colocar no museu. E um belo dia, o Beto localizou o Fardinho nesse museu em São Paulo. Ele é um baita do pesquisador, um cara que é muito conhecido e ama aquilo que ele faz. Ele disse para mim: Cavinha, eu vivo em função da história do Mário Fava. Ele já disse isso várias vezes. Hoje ele mora em Orlando, nos Estados Unidos, mas ele mantém a casa dele aqui em Bauru. E cada 3, 4 meses ele vem, fica aqui um mês e depois volta. E sempre vem nos visitar. E quando localizou o veículo, sem saber a dificuldade ou o que fosse, que iria acontecer, o Aziz já disse: agora nós vamos construir um museu. Mas como? Nós vamos conseguir o Fardinho. E não sabia como. Bom, só economizando bastante, foi uma luta árdua para trazer esse carro para Bariri. Foram 9 anos, de 2009, final de 2009 até 2018, quando nós conseguimos que o museu liberasse para nós em Comodato. Mas não sai mais daqui, né? Comodato vence, já reforma, a casa dele é aqui agora, não sai mais daqui. Enfim, quando foi assim que surgiu o museu. E um dia o Aziz vindo a Bariri, nós conversávamos sempre,
ele disse, Cavinha, agora vai sair um museu, a gente encontrou o caro, tal, eles vão conseguir, só falta o local. Quando ele disse só falta o local, eu já sabia, eu já tinha escolhido isso aí, mas ia submeter a apreciação dos outros também. E por quê? Porque esse prédio, ele pertence à Santa Casa. A história todinha do prédio está no meu livro. Quando houve a guerra, esse prédio, o Getúlio Vargas estava confiscando todos os bens dos países do eixo. E ele pertencia à sociedade italiana. E esse prédio seria confiscado pelo governo federal. Mas aí conseguiram, na época, em 1944, que a sociedade italiana doasse o prédio para a Santa Casa. E foi possível. E esse prédio, até hoje, pertence à Santa Casa. Só que a Santa Casa, não só de Bariri, como de todas as cidades, mal tem dinheiro para se manter, que dirá para reformar um prédio maravilhoso como esse. E esse prédio ia cair. E eu, como historiador, conhecendo a história e a situação que estava esse prédio, eu não via a hora de conseguir alguma coisa para colocar aí dentro. Foi quando surgiu, quando o Aziz disse, só falta o local. Aí eu disse para ele, ele já conhecia, e foi assim. Então, esse museu foi construído exatamente por Aziz Chedid Neto, que Deus o tenha em um excelente lugar, Ari Francisco Fiade, Osni Ferrari, eu, José Augusto Barbosa Cava, e Ângelo Roberto Falsetti. Somos 5 os idealizadores desse museu. E a parte financeira foi todinha feita pelo Aziz, que nunca poupou o material sempre de primeira qualidade para que se saísse uma coisa muito boa. Construímos um belo auditório no fundo do prédio. Se Deus quiser, um dia eu quero ter a honra de receber vocês, para vocês conhecerem tudo isso que eu estou dizendo, uma oportunidade, deixa passar esse problema que nós estamos atravessando, e para vocês verem a magnitude, a coisa linda, maravilhosa que ficou esse museu. Nesse auditório, também uma sugestão minha, um dia ele perguntou para mim, Cavinha, o que nós vamos fazer com esse terreno? E eu sugeri para ele, o melhor de tudo seria um auditório, e ele aprovou na hora. Por quê? Nós recebemos, em 2019, mais de 4.000 estudantes da cidade todinha visitando o museu, num ano, com escolas e tal. E sempre classe com 20, 30, 40, até mais alunos. E dentro do prédio, o prédio era pequeno para acomodar, porque tem o carro, ficou pequeno. Então, para que as crianças pudessem ouvir e ter conhecimento da história, havia necessidade desse auditório. Esse auditório tem 64 poltronas, ar-condicionado, áudio e som de última geração. É uma delícia fazer uma palestra nesse local. E era o maior interesse do Aziz. Ele dizia para mim, Cavinha, pela cultura, nós vamos fazer tudo. Então, é assim, não sei se consegui responder a sua Claro, e importante para a gente, Cavinha, saber esse outro lado. Só para situar todos, né, nós estamos aí ouvindo a façanha desses 3 heróis que viajaram de 1928 a 1938 com um carro modelo Ford Ka e a caminhonete... Ford T. Desculpa, Ford T, e a caminhonete adaptada aí fazendo a carreteira pan-americana. É a história desses 3 heróis que fizeram essa viagem e, por outro lado, a história dos heróis que defendem essa memória. Então, tão herói quanto quem fez a viagem é quem defende muito obrigado. A memória. Em nome de todos nós, agradeço muito esse elogio que você nos faz. Eu elogio em nome do clube e saber que no Brasil tem brasileiros como o senhor, esse é o meu especificamente. E antes de abrir, Cavinha, a palavra a todos, só voltando, né, hoje é uma reunião, toda primeira terça do mês o Alfa Romeo Clube do Brasil reúne, o nosso clube faz mais de 30 anos, faz parte do nosso estatuto a cultura, a defesa da cultura automobilística, né? E a gente tem hoje aqui, Cavinha, outros clubes, a reunião é nossa, mas ela foi aberta a outros clubes e também a representantes da federação. Então, eu vou, se todos estiverem de acordo, eu vou abrir a palavra na sequência para um representante da federação, acho que o Suga pode se manifestar 3 minutinhos só, e depois um representante que eu estou vendo aqui na tela, aí me ajuda a Brani, Américo, Ricardinho, me ajuda quem está aqui,
A gente abre para um representante do MG, para um representante da Mercedes, que eu acho que eu conversei com o Alberto, da Mercedes. São só 3 minutinhos, e aí a gente vai abrir a perguntas e depois as considerações finais para o encerramento. Então, acho que, Suga, se puder fazer essa gentileza. O presidente João Daniel Rassi, muito obrigado pela oportunidade de nós, aqui pela Federação Brasileira de Veículos Antigos, e aí eu falo em nome do nosso vice-presidente Sérgio Massa, que eu em breve vou fazer um relato sobre uma viagem similar que ele fez, do nosso amigo Paulo Menezes, diretor esportivo, e o Evandro Studer, que é o nosso diretor técnico, que está lá no Ceará, em Fortaleza. Eu imagino que são esses que estão aqui pela federação. E eu gostaria muito de parabenizar a iniciativa do Alfa Romeo Clube por essa resgate dessa história, ou transmitir essa história para nós, muito importante, porque e nós somos multiplicadores dessa informação. Acho que é importante a gente poder levar à nossa comunidade do antigo mobilismo essa história que o senhor Cavinha colocou aí. Eu, sinceramente, eu já tinha visto falar do Museu Mário Fava, mas eu nunca tinha ido, não tive a oportunidade de estar visitando, e também não tinha o conhecimento assim, com tanto detalhe como foi colocado nessa apresentação. E ainda assim, o senhor ainda colocou com muito sucinto, mas é muito importante essa transmissão dessas informações. E aí eu também gostaria até de fazer uma colocação do nosso vice-presidente Sérgio Massa, porque em uma determinada oportunidade a General Motors propôs que fosse feito uma viagem de alguns veículos produzidos aqui no Brasil, Chevrolet, e o Sérgio Massa, junto com o nosso saudoso presidente José Aurélio Afonso Filho e mais outros integrantes do Clube de Chevrolet, do Chevrolet Clube do Brasil, eles fizeram essa viagem até os Estados Unidos, até o Museu da General Motors, com veículos produzidos aqui no Brasil, Chevrolet Brasil e outros veículos que foram produzidos aqui. Então, o Sérgio também teve essa experiência, talvez resgatou aí na memória dele passagens da viagem dele, muito nos anos 90, mas com certeza mas olha, nos anos 2000, aliás, mas com muita deve ter resgatado para ele momentos bem aventureiros que ele teve, né? O Beto Braga refez essa viagem inteirinha, por onde a expedição passou, o Beto fez. E ele relatou para a gente o seguinte: ele foi com uma caminhonete Ford montada com todos os equipamentos que a gente possa imaginar, ele, a esposa e os 2 filhos. E ele disse para mim: Cavinha, é muito difícil uma viagem dessa nesses dias, nos dias de hoje. Você imagine naquela época sem nada. Por que eu mostrei essa foto? Você sabe essa foto aqui, Suga? É de uma revista da GM de 1954. Acho que foi a primeira reportagem no Brasil feita para mostrar um pouquinho dessas duas páginas. E essa foto nós devemos a essa revista. Era a revista da Chevrolet. Que bom. Então... E eu só para concluir, eu só queria colocar até... É muito importante esse momento de estar com vários amigos aí, de várias partes e vários clubes aqui que estão nesse bate-papo, que foi finalizado, e aí o presidente tinha colocado lá que foi feita uma pesquisa dentro do clube para sentir um pouco a necessidade, os anseios dos associados do clube, e eu queria aqui colocar para vocês em primeira mão de que está se concluindo o resultado da pesquisa que a FIVA fez junto aos colecionadores, foi feito no mundo inteiro, simultaneamente, o Brasil participou, como um dos 72 países membros da Federação Internacional de Veículos Antigos. Então, foi feita uma pesquisa junto aos colecionadores, junto aos clubes de carros antigos e às empresas relacionadas ao hobby do carro antigo. Então, eu vou dar só uns números, só para vocês para pensarem aí, mas o nosso universo do Brasil corresponde a 1.200.000 colecionadores, antigomobilistas, aficionados por carros antigos. E a nossa frota, com pelo menos 30 anos, com veículos com mais de 30 anos, isso não significa circulantes, mas veículos que estão dos registros do Denatran, Ministério da Infraestrutura,
nós imaginamos ter algo como 3.200.000 veículos antigos com mais de 30 anos. Então, alguns números grandes que eu estou colocando para todos aí, e que, mais uma vez, a FIVA trabalha para que a gente tenha o reconhecimento no mundo inteiro, e a Unesco reconhece o veículo antigo como patrimônio cultural da humanidade, e que a gente possa continuar, apesar das restrições no mundo inteiro, a gente poder ter a liberdade de circular com os nossos carros antigos, né? Coisa que naquela época, muito provavelmente, Mário Fábio, eu nem poderia imaginar que teria restrição de circulação de veículos. Jamais, exatamente isso. Esses números são importantes. Só para os alfistas aí que estão ouvindo, o Alfa Romeo Clube do Brasil participou da pesquisa, cumpriu todas as informações, então a gente contribuiu com esses dados. Então, muito obrigado, Paulo, Massa, aí todos os colegas da federação, não conheço todos pessoalmente, mas tenho falado com muitos aí por telefone em nome de todos aqui, os alfistas, em nome do clube. Como eu disse, eu queria ouvir, fiquem à vontade, o representante de outros clubes. Eu falei no começo que todos os clubes são bem-vindos no Alfa Romeo Clube do Brasil, claro, desde que Interlagos fiquem atrás de um Alfa Romeo, não que outra possibilidade fosse possível, né? Ultrapassar um Alfa Romeo, em especial uma Spider 1300, enfim, eu não sei quem gostaria de falar, acho que o Alberto, eu não sei se quer falar em nome do Clube da Mercedes, e a gente vai adiante. E o Fernando depois, João, do Clube do MG. Isso, vão me ajudando, por favor, porque eu não conheço todos aqui. E não quero, de forma nenhuma, cometer qualquer indelicadeza. Todos são bem-vindos, desde que fique Interlagos atrás de um Alfa. Posso falar? Eu gostaria de passar a palavra para o Emanuel, que representa também o Alfa Romeo e o Clube do Mercedes, Manuel. Abre o som. Olha, parabéns, senhor Fava. Infelizmente, nosso país estraga toda a sua memória, nós não temos histórias como essa. É o que devia ser até educacional, cultural. E ainda bem que tem pessoas como você e outros que estão ainda mantendo viva a nossa memória, e não pelo fato de ser do automóvel, do Ford T, mas pela cultura, história dos brasileiros que fizeram essa... Cultura mundial. Isso é. E nós devemos prestigiar pessoas como o senhor Ferrari também, que levaram à frente essa gloriosa missão, porque não ficou só na história, eles já estão com o museu, isso já é muito mais importante. Espero que nós e as nossas futuras gerações continuem cultuando esses eventos. Parabéns, muito obrigado pela apresentação, é emocionante. Se naqueles dias eles fizeram aquilo, hoje, então, a gente, para andar 200 quilômetros, como alguns colocaram aqui, com carros excelentes, a gente já fica com o coração na mão. Parabéns, viu? Muito obrigado. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Eu guardo. Tomara que um dia nós possamos receber aqui no nosso museu também. Se a turma do Alfa Romeo não for, a turma do Mercedes vai, né, Manuel? Vamos juntos. Parabéns, Flavinha, porque a gente percebe o seu entusiasmo, o seu amor pela causa desse heróico trio, de registrar, de pesquisar e de deixar para a posteridade, porque só com esse esforço seu e dos seus amigos é que isso pôde ser materializado. Nós vamos fazer um esforço em breve para fazer uma visita e continuar divulgando essa história até de muitos colecionadores. Parabéns, viu? Ficamos emocionados com essa sua apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Emanuel. O Fernando, eu não estou enxergando aqui, do clube, o presidente do Clube do MG está presente. Então, muito obrigado pela oportunidade. Senhor Fava, que maravilha. Eu devo ter um orgulho muito grande da sua família, com seu pai. Parabéns. Né? Como o João bem disse, inacreditável, que beleza de história, que história emocionante, maravilhoso. Parabéns pelo museu, parabéns por tudo. E parabéns, Alfa Romeo, por mais essa iniciativa. Vocês têm ideias magníficas. Fica aqui
o registro do nosso agradecimento e dos nossos parabéns a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Aguardamos também a visita de vocês. Obrigado, a gente vai organizar com certeza, Cavinha. Bom, como eu disse, né, eu vou abrir agora a palavra, vamos abrir aí a palavra para quem quiser se manifestar. Achei que o Sérgio Massa fosse falar um pouco da história dele, já foi falada no grupo. Se eu esqueci alguém de algum clube, me desculpe, não quero ser indelicado, mas a palavra está aberta, é só se manifestar, é só se apresentar. Fique à vontade, eu acho que o Cavinha ainda tem um fôlego para nos ouvir. Com certeza, estamos aqui à disposição. Estou aqui à disposição. Então, fiquem à vontade. Eu queria dar uma palavrinha, Sérgio Massa. Realmente é emocionante essa história. Durante todo o percurso que foi descrito, passo a passo dessa história, eu me lembrei de uma história semelhante que a gente teve. É outra história, uma outra oportunidade a gente conta. Mas eu acho importantíssimo o registro. Tão importante quanto o próprio evento é o registro dela. É isso que está se fazendo agora. É a manutenção dessa história, é manter essa história viva, através das fotografias, do museu. É tão importante quanto a própria história. Isso é que nos alegra, porque o que falta no Brasil realmente é memória. E isso contribui para a memória da história dessa estrada pan-americana, a história do automóvel, a história do Brasil. Parabéns, vocês estão de parabéns mesmo. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Massa, eu passo a palavra aí. Muito obrigado, Massa. Passo a palavra para o Raul e, na sequência, para o Galente. Então, Raul, se você quiser se manifestar, na sequência, o Galente. Olha, essa história me emocionou muito, Fábio. Ainda mais que eu sou um morador e cidadão baruerense. Não conhecia a sua história, não sabia do museu. Eu moro aqui em Alphaville já nos últimos 14, 15 anos. Pode estar certo que nas próximas horas eu já vou estar lá a conhecer o museu. E adquirir os livros, e realmente, parabéns, emocionante a história, realmente me emocionou muito e fico muito feliz e orgulhoso de poder estar morando aqui onde são as suas origens. Obrigado por tudo. Eu entendi mal, o senhor é de Bauru, é isso? Não, eu sou de Barueri. Barueri. Sim, eu sou cidadão baruerense. Eu, inclusive, anteontem eu fui até vacinado. Aí, a gente viu a foto, Raul. O Cavinha, o Raul, só para saber, ele é um grande incentivador dos nossos eventos. A gente faz os nossos encontros aqui no Shopping Guatemi. O Clube Alfa Romeo não tem sede, né? É uma discussão desde sempre. Mas ele abre as portas quando a gente organiza os ralis, ou sempre que a gente precisa, o Raul sempre nos apoia. Só por causa do tempo, eu vou passar para o Galente e depois para o Abrame, que é o grande orientador. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Aguardamos a sua visita em Bariri numa próxima oportunidade. Obrigado, vai ser breve. Tchau, Augusto Cava. Você já ouviu aí o Ricardo Prado, o Sérgio Massa, Suga, o Emanuel, ou seja, tem MG, tem Alfa Romeo, tem Federação, tem tudo aí. Eu, daqui da Bahia, eu sou o cara mais importante que eles, porque eu sou representante do resto, representante do que sobra. Sim. E eu estou entrando no circuito para dizer o seguinte: vou ser divulgador do seu museu a partir daqui da Bahia. Eu já estou entrando no site, eu vou querer comprar os livros, vou querer divulgar essa história, porque essa história precisa ser mantida e divulgada. Parabéns pelo Alfa, por tudo que o pessoal faz aí. Eu estou encantado com a história, eu sou fã dessa turma toda. Esses senhores bem mais velhinhos que eu quando era criança, os via, e lhe digo o seguinte: você completa a história dos três heróis. Eu escrevi isso. Do mesmo jeito que os três mosqueteiros são 4, os três heróis são 4. Você conseguiu manter e fazer isso. Eu, sinceramente, estou encantado, agradeço a você e deixo eu dar tempo para todo mundo. Um abraço a todo mundo aí. Muito obrigado por suas palavras. Muito obrigado. Muito obrigado. Abrame, se você quiser manifestar, o
o Cavinho, o Abrame representa o DNA do nosso clube, né? Junto com o Daniel, o João Roberto, todos esses senhores. O Abrame, você tem a falar? O Cavinha, muito obrigado. Nós já conhecíamos a história, mas não com tantos detalhes, né? E o que é impressionante é a confirmação daquilo que a gente já sabe, né? Quando a gente faz uma viagem longa e sai da nossa zona de conforto, né? O importante é a interação com as pessoas, né? Seja os visitantes, que os anfitriões, o intercâmbio, né? A relação entre as pessoas, que é o que conta mais, né? Uma das partes que mais me emociona nessa viagem é aquela quando você cita que, bom, mas e o financiamento? Bom, cada cidade poderia oferecer o que eles precisassem, né? E é admirável a coragem dessas pessoas, né? Como tantos outros desbravadores, tantas histórias parecidas, né? Que a gente conhece, como do Endurance, né? Na época da Primeira Guerra Mundial, aquela expedição britânica para a Antártida, e coisas parecidas com essas, né? Mas o importante é isso daí, a interação entre as pessoas, né? Você vê que mesmo os índios, né? A contribuição que eles deram, sim. E por onde eles passaram. Então, o que me encanta muito é isso daí, sabe? Eu acho que é um ponto muito importante, que deve ser divulgado, que deve ser amplificado, e pode contar com a gente, viu, para poder divulgar essa mensagem tão linda contida nessa história. Obrigado. Muito obrigado. Só obrigado, lembrando, só uma observação do senhor Afonso, que disse sobre o financiamento. Na realidade, o senhor tocou num ponto muito importante. Quem financiou essa viagem foi o desejo, foi a força de vontade, foi a vontade de vencer os desafios que os três tiveram. Esse foi o grande financiamento dessa aventura, sem dúvida nenhuma. Continuando, obrigado, Cavinha. O Osni Ferrari, se puder se manifestar, na sequência o Ricardinho, pelo que eu estou vendo na tela. Eu acho que o senhor está com o telefone bloqueado, Osni. Eu acho que o senhor tem que desbloquear o telefone, porque nós não estamos conseguindo ouvi-lo. Ainda não estamos conseguindo ouvi-lo, Ferrari. Se o senhor quiser, o Ricardinho quer se manifestar enquanto ele consegue ajustar o telefone. Pode ser assim, Osni? O Ricardo vai falar agora primeiro e o senhor, assim que o senhor consiga. O Renato, você consegue desbloqueá-lo? O Osni Ferrari. Eu consigo mandar um pedido para ele desbloquear. Vamos ver. Mandei. Aí, pronto. Que bom, pronto. Que bom. Ficamos felizes aí. Fica à vontade. Eu queria parabenizar vocês aí por essa iniciativa, né? O clube aí, cumprimentar o meu irmão Cavinha e dizer que o Museu Mário Fava é uma contribuição da cidade de Bariri para a história da América. Esse museu ele é muito importante também para a cidade e também para essa aventura que ela precisa ser divulgada, mesmo porque essa iniciativa demonstrou a realização de um sonho. Lamentável, o Cavinha deve ter dito isso. Eu acredito que como eu entrei já na metade da história da entrevista, eu não peguei o começo. Mas eu queria parabenizar vocês aí. E estamos à disposição de vocês lá em Bariri. O dia que vocês forem para lá, me avisem que eu também estarei presente, porque a gente, como Cavinha disse, a gente está vivendo isso aí há alguns anos. Isso é uma das partes assim muito importante em nossas vidas. Então, sintam-se à vontade, o dia que forem, eu estarei recebendo vocês também ao lado do Cavinha. Então, parabéns mais uma vez aí pela iniciativa de vocês. E vamos nos ver, né, Osni? Se Deus quiser,
Eu não sabia que o senhor sim. estava também nessa reunião, então, em nome do clube, é uma honra tê-lo. Igualmente, as considerações que nós fizemos para o Cavinha se estendem ao senhor. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. A gente vai ter oportunidade de conversar mais um pouco lá, né? Porque a gente tem muita coisa para falar e, às vezes, 1 hora ou 2 horas dessa forma, né? Às vezes, não fica completo. Mas não é lá em Bariri vocês vão ter oportunidade. Com certeza. Obrigado. Muito obrigado, Osni Ferrari. Muito Tá. obrigado mesmo. Eu parabenizo mais uma vez vocês aí por essa iniciativa, porque a nossa intenção é contar essa história para todos, né? Porque ela é a maior aventura do homem por terra, né? E ela estava esquecida. E é um motivo de orgulho para os brasileiros, né? Então a gente procura divulgar isso aí, porque ela serve até como um incentivo à nossa brasilidade, né? Com então, certeza. Parabéns e muito obrigado aí por vocês terem colaborado com a gente nessa divulgação da história. Nós que agradecemos, como o Galendi disse, seremos ecos, né, a isso, como o Abramo e o Galendi disse. Muito obrigado, Osni Ferrari. Ricardo, acho que você estava com a mão levantada. Sim, eu queria agradecer o senhor Cavinha aí e dizer que eu fiquei bastante comovido. Eu gosto muito desse tipo de história, eu tenho bastante envolvimento com a cultura automobilística por paixão, e realmente resgatar isso e conseguir manter isso vivo é muito importante. O senhor tem a certeza que o senhor vai ter mais um multiplicador aqui para as futuras gerações dessa história tão importante. E queria aproveitar também fazer um esclarecimento aqui, né? Porque o Galendi falou que ele era representante do resto, e ele é um amigo queridíssimo, e apesar dele gostar de carro francês, ele tem um coração alfista no fundo, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Ricardo. Em nome de nós, fundadores do Museu Marifava, em nome da nossa cidade, eu agradeço muito as suas palavras e de todos também. Bom, então, dando sequência, o Renato vai disponibilizar o site do museu aqui nesse link. O site fala um pouco sobre esse kit de livros, inclusive o livro do Cavinha, né? Para quem tiver um interesse, ainda quiser aprofundar na história que eu li, o Bonometti também leu, né? O livro que ele recebeu de aniversário, não é isso, Bonometti? Mas muito melhor do que ler foi ouvir essa história pela sua boca, Cavinha, nesse evento que eu acho que para a gente é especial, é diferenciado. Então, em nome do Alfa Romeo Clube do Brasil, eu peço licença a todos para encerrar esse nosso encontro, nosso terceiro encontro esse ano, que é virtual e deve ser ainda por um período, e até que a gente consiga nos ver, né, aglomerar novamente entre nós e os carros, até que isso aconteça. Essa iniciativa foi uma forma que o Alfa Romeo Clube do Brasil encontrou de se ficar próximo das pessoas, virtualmente, e do assunto que tanto nos estimula, que tanto nos ocupa nos momentos bons, né, durante o dia. É uma iniciativa que tem suas falhas, a gente aprende, vai aprendendo em cada evento, mas que tem uma boa intenção. É uma intenção simples, que é se manter conectado da forma como é possível. E Cavinha, Ferrari, estenda a todos os que colaboraram com vocês as nossas homenagens, as homenagens do Alfa Romeo Clube do Brasil, falo só por nosso clube, claro, sabendo, como o Galendi falou, como o Abramo falou, como o Ricardinho falou, que se vocês nos convidaram para ir ver o museu, vocês são convidados, são bem-vindos também nos nossos eventos, e a forma como nós temos de agradecer o seu tempo nessa terça-feira, quase 2 horas, 1h30 falando, a forma como a gente tem de agradecer a sua disponibilidade e toda essa cultura, né, toda essa transmissão,
reproduzindo as suas palavras ou dizendo onde elas podem ser encontradas, né? Onde essa história pode ser encontrada. Nosso agradecimento vai nesse sentido. E para encerrar, porque aí a gente vai interromper a gravação, as palavras finais, finalmente, ficam a cargo aí do nosso sócio Bonometti. O Bonometti é o sócio aqui do Alfa Romeo Clube do Brasil, e eu deixo para ele encerrar com as palavras finais, Cavinha, porque de todos que se encantaram hoje, talvez ele tenha sido o primeiro a se encantar com essa história lá atrás, quando nós descobrimos a existência do livro e trocamos a informação a respeito. Então, Bonometti, por favor, faça as palavras de encerramento e, com as suas palavras, a gente vai desconectar aqui o nosso vídeo, esperando todos na próxima primeira terça do mês, com o nosso próximo evento, falando sobre agora os jovens que estão perpetuando aí a cultura do automobilismo, com o Juliano do Flatout, com o fundador do Museu Miau, com o sul-africano que cuida agora da Alfa Romeo, né? E aí, encerrando a programação desse semestre, no semestre que vem teremos outra que será virtual até poder ter o encontro pessoal. Como eu disse, todos os clubes são muito bem-vindos. Bonometti, encerre, por favor. Muito obrigado, fiquem bem e com saúde. Bonometti. Bom, Cavinha, Osni, queria agradecer, logicamente, muito a presença de vocês. Eu acho muito legal porque vocês estão deixando no rastro. Realmente, vocês permitem que toda essa história seja perpetuada. Agora eu vou dar uma informação de bastidor que vocês nem conhecem. Vocês devem estar vendo aí no vídeo, tem um que está escrito Antônio Neto, ele de camiseta azul. Na verdade, é o vulgo Cecílio. Tá? Ele está dando tchau aí. Para o Mário Fava ter uma ideia tão maluca de fazer uma viagem dessa, com certeza foi um conselho dele. Porque se você visse esse cara dando conselho para os filhos da gente, olha, é um perigo. Então, eu tenho a certeza alguma coisa, assim, foi ele que falou, não, vai que é tranquilo, vai que é tranquilo. Tenha certeza disso, tá ok? Com certeza, tá ok. Tá bom? Eu posso... Pode falar, Caminho. O senhor já terminou suas palavras? Terminei, Caminho. Eu só queria, então, ter a oportunidade de agradecê-los, né? Não posso ficar sem despedir de vocês. Primeira coisa, eu quero agradecer ao meu filho, viu, João? O Leonardo, ele preza muito a sua amizade, ele te elogia muito. Muito obrigado, uma honra. E ele diz que ele se sente muito feliz de ter uma amizade como a sua. E eu já também agora. Muito obrigado. Agora a gente vê o porquê, eu pude perceber o porquê. Enfim, muito obrigado, eu agradeço muito, em nome do Osni Ferrari, do meu nome, do nosso grande Aziz, que já está no andar de cima, consertando, olhando, com certeza olhando por nós também, Arifiade, nosso muito obrigado, muito obrigado. E nós, como eu disse, eu me senti honrado e emocionado de estar aqui com vocês. Muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa. Nós só podemos retribuir o dia que vocês vierem para conhecer realmente o nosso museu. Será um grande prazer receber todos vocês aqui. Muito obrigado, que vocês tenham uma boa noite. Foi um grande prazer encontrar com vocês. Obrigado.